Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Ontem nós falamos a respeito do ONSET, do ENDSET extrapolados e hoje nós vamos abordar com mais detalhes essa questão. A Organização de Padrões Internacionais, na ISO, na sua norma 11.358, define a métrica que nós devemos utilizar para fazer a determinação do ONSET e do ENDSET extrapolados. Reparem que a ideia é razoavelmente simples. Nós devemos estabelecer uma reta a partir da região onde não ocorre perda de massa no início do nosso experimento, uma segunda reta na região onde terminou o processo de perda de massa, e depois nós estabelecemos uma terceira reta, que é a reta tangente. Mas a pergunta é, como que nós podemos fazer isso? A primeira coisa que nós temos que pensar é na obtenção do termograma. Obtido o termograma, nós teremos então uma figura como essa, onde na abscissa nós vemos a temperatura, na ordenada a massa percentual e dentro da área gráfica a variação da massa em função da temperatura. Esse termograma pode ser derivado com facilidade. Aqui nós estamos falando em derivação numérica. Novamente, o que vocês devem fazer? Aquela conta que nós discutimos, delta y sobre delta x. Muito bem. Com esse processo simples que vocês podem fazer usando o Excel de vocês, vocês chegam a um gráfico, a uma informação como essa, onde, reparem, na abscissa nós temos, da mesma forma, a temperatura em graus Celsius, enquanto que na ordenada nós teremos a primeira derivada da massa em função da temperatura. Reparem que essa curva nos permite identificar com facilidade a região do máximo desse pico, que pode ser transposta para a nossa informação original, que tratava da massa em função da temperatura. Recapitulando, essa região pode ser a temperatura aqui medida, que nesse caso equivale a 476,77 graus Celsius, pode ser transposta e marcada aqui, nessa figura original. A partir disso, não é difícil imaginar que nós podemos estabelecer as três retas que nós mencionamos. A primeira reta, então, nessa região onde não há inicial, onde não há perda de massa. A segunda reta nessa região após o término do processo de perda de massa. E a terceira reta, essa reta tangente. Feitas as extrapolações, nós podemos agora determinar os valores das temperaturas de início do processo de degradação extrapolada e de término do processo de degradação extrapolada. Só que nós devemos pensar na seguinte questão. Várias percepções podem ser possíveis. Então, qual delas eu devo usar? Como vou determinar o melhor local para os pontos de interseção? E a resposta para isso é bastante simples, ela vem do livro-texto do Hatakeyama e Quinn, de 1999, que é basicamente nós temos que fazer o ajuste do menor ângulo possível entre a reta tangente e a curva de análise termogravimétrica experimental. Então reparem que aqui nós conseguimos fazer um ajuste qualquer, a partir dessas interseções da reta tangente com a primeira e a segunda retas. O que acontece aqui? Se vocês observarem,
nós podemos perceber que esses pontos de intercepção, 475 e 479, eles estão muito distantes da reta que foi experimentalmente adquirida. E se nós começarmos, então, a diminuir esse ângulo, o que nós vamos observar? Reparem, diminuir o ângulo um pouco mais, tá? Agora nós temos 474 e 480, diminuir mais uma vez, 472 e 482, mais uma vez, 470, 484, 470, 484. Consigo fazer mais uma vez ainda, chegando a 469 e 485, e trouxe, melhor dizendo, essa reta tangente para bem próximo da minha reta experimental. E eu chego à conclusão de que os valores de 1,7 e de 7 extrapolados são os valores mais próximos que eu consegui trazer, né, essa reta tangente da minha curva, melhor dizendo, experimental. Então, novamente, nós temos, primeiro, que traçar uma reta na região do início do processo onde não há perda de massa. Depois traçamos uma segunda reta nessa região, a partir dessa região onde o processo de perda de massa terminou. Depois, com o auxílio da primeira derivada, traçamos a reta tangente e determinamos os pontos de interseção, que equivalem ao onset e ao end-set extrapolados. O mesmo raciocínio vale para eventos onde nós temos mais de um estágio de decomposição. Reparem aqui nessa figura que nós temos dois eventos, dois estágios de decomposição, e nós podemos utilizar exatamente a mesma métrica para tratar da determinação das temperaturas onset e end-set extrapoladas para cada um desses estágios de decomposição. Vamos fazer juntos. Primeiro, determino essa reta a partir da região inicial do teste onde não aconteceu perda de massa. Na sequência, eu vou determinar uma segunda reta a partir dessa região onde o término do processo de perda de massa já aconteceu. Por fim, a tangente, a partir do qual eu consigo achar o onset e o end-set extrapolados para esse estágio de decomposição. O mesmo raciocínio eu aplico ao segundo estágio de decomposição. Primeira reta, segunda reta, reta tangente, onset extrapolado e end-set extrapolado. Simples assim. Fica para vocês um exercício. Nesse exercício, vocês devem propor uma métrica para o caso apresentado aqui nessa figura. Reparem que a resolução desse exercício passa pelo entendimento de que houve um processo de ganho de massa. E se vocês lembrarem das nossas discussões, vocês vão com certeza imaginar que isso é decorrente de algum processo químico entre a amostra e o gás de purga. Por algum processo, essa amostra está adsorvendo ou reagindo com esse gás de purga. Dessa forma, nós observamos um aumento de massa nas temperaturas iniciais do processo da nossa análise termogravimétrica. Sim, mas como tratar esse experimento? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui no início do meu experimento um material que, por algum mecanismo como os que eu acabei de citar, interage com a atmosfera, formando um segundo material. Esse aqui, então, é um segundo material que foi formado a partir dessa interação do material de origem com a atmosfera. A partir disso, é razoavelmente fácil determinar as temperaturas que nós já conversamos. Estabeleço uma reta aqui no início dessa análise agora
de decomposição desse segundo material, uma segunda reta ao término do processo. Por derivação, eu vou determinar aqui o ponto, a temperatura na qual eu vou traçar a reta tangente, traço essa reta tangente e aqui eu consigo estabelecer o onset e o endset extrapolados para esse evento de decomposição térmica. Em relação ao começo do processo, o que eu posso determinar? Eu posso determinar a temperatura na qual ocorreu a completa transformação desse material de partida para esse segundo material. E eu posso também determinar a quantidade de gás que foi absorvida, sorvida ou que reagiu com o material em questão. Obrigado, pessoal. Nós vamos dar uma pausa e retornamos em breve para a nossa próxima videoaula.